Gente, muito bom dia, né? Vamos dar início à primeira mesa do último dia do seminário do nosso querido Hi-Fi, a Consciência da Ficção. Vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, depois eu passo a palavra para eles, né? Então, aqui, desse lado, temos a professora Maria Juliana Gamboge, que é professora de língua e literatura francesa na UFMG, né? A Juliana fez a graduação dela em História e o mestrado e doutorado na UFMG. Ela tem experiência nas áreas de letras, histórias, língua e literatura francesa, né? E a gente pode dizer que a Ju também é talvez uma das grandes especialistas brasileiras na obra de Jules Michelet, se não a maior, né? Agora aqui do meu lado eu tenho o João de Azevedo Dias Duarte. O João, ele é professor de História Moderna na PUC do Rio. Ele é bacharel em Economia pela UFRJ, mestre e doutor em História pela PUC-Rio, com estágio na Brown University. E a gente pode dizer que assim, o grande foco dos interesses dele, né, a primeira modernidade, né, o early modern, mas também iluminismo, história e literatura, teoria e história do romance, né? Então, eu tenho certeza que eles vão propiciar um diálogo bastante profícuo, né, para todo mundo que estiver aqui. Então, para começar os trabalhos, passo a palavra para a professora Juliana. Primeiro, eu queria agradecer, como todo mundo, os organizadores pelo trampo que já rolou e o trampo que ainda vai vir. Muito obrigada, realmente. E, em nome do Hi-Fi e reforçando um agradecimento que eles fizeram na mesa de abertura, eu queria agradecer a todo mundo que topou participar, porque realmente é isso que faz a diferença para nós, e eu tenho aprendido muito, estou aprendendo muito. Muito obrigada. Bom, como vocês podem ver pelo título, eu mudei o resumo. Tá? Obviamente, o resumo era uma carta de intenções não cumprida, e o resumo, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco diferente daquilo que eu tinha planejado, digamos, menos ambicioso do que aquilo que eu tinha planejado. É só uma introdução ao problema que eu tinha desenhado no resumo, e, diferentemente de outros textos, ou de um modo como eu passei a desenvolver textos agora, mais atenta a explicar meus passos, esse texto tem uma dimensão um pouco em média res, eu estava preocupada com o tempo, então eu não vou tanto anunciar os meus passos, tá? Eu vou cumpri-los, simplesmente. Então, começo. Sempre é válido recordar. Para Jules Michelet, sem dúvida, o nome mais literariamente reconhecido da historiografia francesa oitocentista, história e literatura não são a mesma coisa, e, potencialmente, são mesmo versões inversas do pouco que têm em comum o exercício da narrativa em prosa. Esse esclarecimento me parece importante porque há um certo viés majoritário em sua fortuna crítica que, conquanto reconhecendo em Michelet uma intenção historiográfica, costuma desqualificá-la ou ignorá-la, preferindo tratá-lo como um literato tout court e recorrendo, para isso, à sua evidente excelência escritural, acoplada à nebulosa etiqueta historiografia romântica, que, subscrevo Marcel Gauchet, serve apenas como desculpa para não ler, nem tentar entender os projetos historiográficos variados da geração à qual pertenceu. Curioso pensar também que esse tipo de interpretação já era praticado desde o início da carreira de Michelet. Mais curioso ainda é ele ter denunciado a dubiedade desse tipo de apreciação que, em seus próprios termos, recorre ao elogio como forma de me destruir, eu estou citando aqui ele, e me negar qualquer autoridade. Diferentemente da maioria de seus contemporâneos e conterrâneos, historiadores ou não, Michelet jamais cruzou a espinhosa fronteira que separa literatura e história. E, em alguma medida, justificou essa decisão. Assim, no prefácio de 1869, que compôs para a primeira edição completa da sua obra mais longeva, mais importante, História da França, 17 tomos, compostos ao longo de 33 anos, texto com claro valor testamentário, esse prefácio,
e no qual ele vai revisar o conjunto da obra e tentar responder algumas questões e demarcar a sua diferença, ele afirma, aqui tem uma primeira citação. Para baixo? Ah, tá. Só as citações que eu vou projetar, tá? As mais longas. O escritor, ocupado em aumentar os efeitos, em destacar as coisas, quase sempre adora surpreender, arrebatar seu leitor, fazendo-o exclamar: ah, sua felicidade é transformar um fato natural em milagre. No sentido inverso, o historiador tem por missão especial explicar o que parece milagroso, envolvê-lo com seus precedentes, com as circunstâncias que o produziram, devolvê-lo à natureza. Como se lê aqui, história e literatura teriam para ele objetivos inversos, em alguma medida opostos. Enquanto a primeira busca surpreender, a segunda caberia anular essa surpresa, dissolver seu impacto, suspender a exclamação. Por outro lado, se esse historiador concebe a literatura como o inverso da sua praxis, ele jamais deixou de mobilizá-la dentro de sua historiografia. Essa mobilização se declina em dois procedimentos distintos, ou pelo menos eu a estou organizando assim. O primeiro é o recurso à literatura como fonte da história, muito frequente em toda a sua produção. Sem jamais se configurar como tópico exclusiva ou capítulo literário complementar e decorativo, o mais das vezes a trata como um manancial de testemunhos verdadeiros, muitas vezes mais precisos e esclarecedores do que qualquer fundo arquivístico. Apesar e por causa disso, seu trato com a literatura tem algo de singular, tendendo a diluir sua especificidade propriamente literária ou estética para, eu estou citando Paul Petitier, tratá-la como uma ação, um acontecimento com suas consequências, seus efeitos, em nada menores ou menos relevantes para o bem e para o mal do que qualquer ação política, econômica, religiosa ou societal. Mas eu não vou desenvolver esse tema, mas, se vocês quiserem, eu posso montar depois, se isso for uma pergunta. Mas se essa historiografia, sem jamais vacilar diante do que Costa Lima chamou de aporia da verdade, tratou a literatura como fonte, matéria da história, ela tampouco se intimidou a usar de recursos literários em sua composição. Não há dúvida de que Michelet é um historiador escritor, que manipula com excelência toda uma gama de procedimentos estilísticos de modo ímpar, reconhecido, inclusive, por seus contemporâneos. Para ficar apenas com nomes de maior prestígio, então e agora, Taine o considerará não um, mas o poeta da história por excelência. E Sainte-Beuve, malgrado confesso desgosto com o estilo de história micheletiano, nele reconhece, e aqui são pequenas citações do Taine, um talento único e uma potência estabelecida. Para os que nunca leram Michelet, talvez seja importante avisar que esse talento se exibe concomitantemente com algo que outro leitor, dessa vez mais simpático a Michelet, chamou de discursividade elíptica. É de Roland Barthes essa expressão que, com ela, tentou condensar os saltos e fraturas que demarcam esse texto, desarticulando a lógica do tecido causal narrativo, de modo que sua leitura representa um desafio, mesmo para um bem formado leitor francês. Resumo, seguindo o semiólogo, o problema. Essa citação está lá. Quando conto uma história, Michelet, muitas vezes não é claro, não se entende bem, ao menos à primeira vista, a concatenação dos fatos. Toda a cena é cheia de lacunas, inteligível ao nível de cada frase, nada mais claro do que o estilo de Michelet, torna-se enigmática ao nível do discurso. Essa perturbação da discursividade que caracteriza a historiografia de Michelet expõe claramente a distância entre essa escrita e uma narrativa segundo os padrões literários ou historiográficos mais correntes, sejam os de extração clássica, sejam os de fundo romanesco, oitocentista ou não, seja ainda os de padrão moderno. Em maior ou menor grau, toda a obra micheletiana encena uma relação com o passado que é sempre em segundo grau.
Suas narrativas são resolutamente anti-autotélicas. Não se substituem, nem pretendem ser a representação autossuficiente das histórias que ali são contadas. O recurso à literatura como fonte da história, assim como a natureza singular da sua prática escritural, representam dois aspectos importantes de seu trato com o universo literário, mas eles não o esgotam. Resta um, mais longevo, pois precede a obra historiográfica e, a meu ver, também mais estrutural, porque em alguma medida a fundamenta. Para introduzi-lo, recorro outra vez àquele mesmo prefácio testamentário, no momento em que Michelet assume e declina o valor artístico de sua historiografia. Dirá então: os maiores artistas do mundo, os gênios que tão ternamente olharam para a natureza, me permitirão aqui uma muito humilde comparação. Vocês já viram alguma vez a tocante seriedade da menina, inocente, no entanto, comovida em sua maternidade futura, que acalenta a obra de suas mãos, com seus beijos a anima, lhe dizendo amorosamente: minha filha? Se tocarem duramente no objeto, ela se perturba e grita. E isso não impede que, no fundo, ela saiba o que é esse ser que ela anima, faz falar, pensar, vivifica com sua alma. Pequena imagem de uma grande coisa. Eis justamente a arte em sua concepção. Essa é a condição da sua fecundidade. É o amor e é o sorriso amoroso que cria. Espero que por detrás do tom piegas tão típico dos 800, vocês tenham compreendido a imagem que ali se evoca, a de uma menina brincando de boneca. Gesto no qual qualquer pensador da ficção reconheceria o faz de conta essencial da suspensão da crença, ou da descrença, como parece preferir Michelet. Afinal, a menina brinca com uma boneca que ela própria fez e sabe que fez. Mas ela brinca a sério, se investe afetivamente num jogo que sabe estar jogando e que representa, ao mesmo tempo, um como se, um é e um será, que poderíamos traduzir por ficção, presente, futuro, talvez passado, presente e futuro, atados no mesmo gesto. A analogia com a criança não é fortuita. O que está em cena ali é uma piscadela muito certeira ao único corpus filosófico com o qual esse historiador assumiu uma dívida expressa, reconhecida, inclusive, naquele mesmo prefácio. Diz Michelet: eu não tive outro mestre a não ser Vico. Mas eu prefiro uma outra, formulada mais tarde, um pouquinho mais tarde. Eu nasci de Vico, porque mais justa para exprimir a relação heterodoxa desse historiador com seu filósofo de predileção. Ainda na juventude, Michelet foi o responsável pela primeira tradução da obra magna de Vico, A Ciência Nova, que ele publica em 1827, mesmo ano em que deixa o posto de professor de colégio e se torna maître de conférence de filosofia e história na então reaberta Escola Normal. Não se trata de uma tradução literal, mas beletrista, repleta de liberdades formais quase chocantes para os nossos padrões. Sem avançar nos detalhes dessa tradução, de sua história, de sua recepção, posso voltar a eles caso haja pergunta, importa registrar que, em 1835, quando já, então, havia 5 anos se comprometido exclusivamente com a história, tanto profissional quanto bibliograficamente, ele volta à carga, publicando Obras Escolhidas de Vico, no qual traduz outros textos do napolitano, compila e resume outros. Depois disso, e até o final da vida, nenhuma obra sobre o filósofo preferido, apenas histórias. E aqui eu estou usando isso como título, tá? Ou historiografia, se vocês quiserem, para eu ser mais precisa. E histórias que raramente evocam, de forma explícita, esse mestre. Mais do que isso, histórias estilisticamente indisciplinadas enquanto discurso filosófico, na mesma medida, talvez, da indisciplina de suas narrativas historiográficas. Michelet não se posta como um scholar de Vico, tampouco exatamente como um continuador de sua filosofia ou de qualquer outra. A menos, é claro, que essa continuidade seja compreendida como um salto da filosofia para a história, melhor dizendo, para uma determinada ideia de história, que foi a sua. Talvez seja por isso que a recepção crítica a essa dimensão filosofante de Michelet pene tanto para se impor, sem falar nas dificuldades próprias à obra de Vico. Mas se ela não se impõe, ainda assim existe, de novo, desde o XIX.
Até onde consegui rastrear, Stuart Mill seria um dos primeiros. Depois dele, em território francês, virão se somar Charles Péguy, Claude Lefort, Miguel Abansour, Jean-Michel Rey, Olivier Rémaux, Aurélien Ramini. Lista não exaustiva, mas importante para demonstrar o lastro de uma outra alcunha de Michelet. Se historiador-escritor para uma maioria, historiador-filósofo para uma minoria, de quem eu sou muito devedora. Não é meu interesse aqui recensear esses trabalhos. A alusão serve mais para corroborar um ângulo que tomo para mim. Menos do que tratar de um Michelet viconiano, o foco aqui será de um vico micheletiano, o que implica reconhecer uma dimensão filosófica no trabalho do historiador, cuja particularidade é ser indissociável da sua dimensão historiográfica e literária. Nessa medida, todos os extratos de que tratarei a partir de agora serão da tradução de Michelet ou do texto introdutório que propôs para a sua introdução, ainda que eu tenha tido cuidado de cotejá-los com a tradução que hoje, na França, faz autoridade, que é a do Alain Pons. Retorno num salto para a menina e a boneca. Lê-se no capítulo 2, intitulado Axiomas de Princípios da Filosofia da História, tradução de Michelet para o título original, de Vico, Princípios de uma Ciência Nova relativa à natureza comum das nações. O mais sublime esforço da poesia é o de animar, apaixonar as coisas insensíveis. É comum às crianças, em suas brincadeiras, tomar coisas inanimadas e lhes falar como a pessoas vivas. Os homens do mundo criança deveram ser naturalmente poetas sublimes. E um pouco adiante, a segunda, as crianças têm em alto grau a faculdade de imitar. Tudo que já conseguem conhecer, elas se divertem em imitar. Nos tempos do mundo criança, só houve povos poetas. A poesia não passa de imitação. Todas essas referências e tantas outras que eu deixei de lado fazem parte integral do texto viconiano, que aqui não sofre tanto nas mãos de Michelet. Mas esse modo, em média res, de entrar no tortuoso edifício da ciência nova complica uma tarefa já em si difícil. Assim, num passo para trás, recorro ao historiador para apresentar a sua filosofia preferida. Na infinita variedade de ações, pensamentos, costumes e línguas que se nos apresenta a história do homem, frequentemente reencontramos os mesmos traços, as mesmas características. As nações mais distantes no tempo e no espaço seguem em suas revoluções políticas e em suas revoluções linguísticas uma marcha singularmente análoga. Distinguir os fenômenos regulares dos acidentais e determinar as leis gerais que regem os primeiros, traçar a história universal, eterna, que se produz no tempo sob a forma de histórias particulares, descrever o círculo ideal no qual gira o mundo real, eis o objetivo da nova ciência. Ela é, ao mesmo tempo, filosofia e história da humanidade. Embora esse resumo seja da lavra de Michelet, de novo o original endossa ao dizer que, aqui eu vou fazer um sanduíche de citações, tá, do texto do Vico, ao dizer que a concepção dessa ciência só se impôs porque os filósofos, de onde vem a ciência do verdadeiro, negligenciaram a consciência do certo, que é matéria dos filólogos, definidos como todos os gramáticos, historiadores críticos que se ocuparam do conhecimento das línguas e dos fatos dos povos, tanto internos quanto externos, os quais, por seu turno, cometeram o mesmo erro que os primeiros. Então, basicamente, filosofia e filologia erram ao não se encontrarem. E filologia, né, o sentido do termo filologia para o Vico é esse, né? Todos os gramáticos, historiadores críticos, né, que cuidaram dos fatos, das vidas dos povos. E, de fato, o livro, em sua versão original, ou na versão micheletiana, se constrói como um cotejo sistemático de ambos os campos. Seria muito custoso tentar resumir, no tempo que me resta, o conjunto do edifício da ciência nova. O que me parece mais imperioso é anunciar de cara seu princípio fundador, assim como seu corolário principal, típico do método circular e produto desse cotejo sistemático entre filosofia e filologia.
provar e demonstrar que o mundo civil é obra humana, pequena citação, que a humanidade é criação coletiva de si mesma, de que faculdades e limites propriamente humanos, entendidos como processos coletivos, são capazes de explicar a formação de tudo o que constitui a humanidade do homem em todos os seus aspectos, seu logos, para Vico, língua e pensamento, seus deuses, seus governos, suas leis, seus costumes, seus poemas. Sem o recurso à exceção, seja o milagre divino, sob a forma de uma interferência direta da providência, seja sob a forma de um homem excepcional, de um homem de gênio, de um homem superior aos demais. Nesse sentido, a ciência nova oferece ao mesmo tempo uma antropologia, uma ontologia, uma hermenêutica da humanidade e do homem como obra sua. Mas ela oferece mais, principalmente para os campos dos estudos literários e dos estudos históricos, em seu perene confronto desde, pelo menos, Aristóteles. Uma das particularidades do esforço conceitual de Vico estará no papel de destaque conferido ao repertório mítico poético e, mais amplamente, ao problema da formação da linguagem e das estruturas literárias criadas ao longo do tempo. Não por acaso a ciência nova tem origem em um outro projeto, ou pelo menos se encaixa num outro grande projeto da passagem do 17 para o 18, qual seja o de descobrir quem seria o verdadeiro Homero, a Querela Homérica. Considerado um dos livros-chave para a compreensão da virada na crítica homérica empreendida ao longo do 18, a interpretação de Vico parte de um conceito de poesia, e eu cito Sonia Lacerda, para resumir, que se refere, então, conceito de poesia que se refere não à arte de se exprimir em versos, mas a uma forma de sabedoria característica dos começos da humanidade. Assim, Vico não apenas faceia o problema da origem da linguagem e de suas ditas formas literárias, como articula de maneira inexorável a uma história das ideias humanas. Cito Vico: o desenvolvimento das ideias e das línguas foi correspondente, são um axioma, ou uma dignidade, como o Pons prefere traduzir. Dessa correspondência, cujos meandros interpretativos são consideravelmente custosos para a economia dessas páginas, advém, sob a forma de axiomas, uma das conclusões de Vico mais ricas para se pensar a relação entre história e ficção. É para cima ou para baixo? Esqueci agora. Lembremos, desculpa, essa citação é grande, mas eu cortei bastante, mas não tinha jeito. Lembremos desse primeiro axioma. Os homens são naturalmente conduzidos a consagrar a lembrança das leis e das instituições que estão na base das sociedades às quais pertencem. 2. A história nasceu primeiro, em seguida veio a poesia. Com efeito, a história é a simples enunciação do verdadeiro, do qual a poesia é uma imitação exagerada. Castelvetro aproximou-se dessa verdade, mas esse engenhoso escritor não soube tirar proveito, depreendendo daí a verdadeira origem da poesia. Isso porque precisaria combinar esse princípio com o seguinte: como os poetas certamente precederam os historiadores vulgares, a primeira história deveu ser poética. 4. E é tudo numerado, tá? As fábulas foram, na origem, narrativas verdadeiras e de caráter sério, e mitos, fábula, foi definido como vera narratio. O 6. Os caracteres poéticos, que são a essência das fábulas, nasceram da impotência natural dos primeiros homens, incapazes de abstrair do objeto suas formas e propriedades. Consequentemente, encontramos nesses caracteres uma maneira de pensar comandada a nações inteiras, à época de sua mais profunda barbárie. Nesse trabalho do espírito, os povos que, à época, eram, por assim dizer, puros corpos sem reflexão, puro sentimento para sentir as particularidades, pura imaginação para captá-los e os aumentar, pura invenção para relacioná-los aos gêneros que a imaginação havia criado, generi fantastici. Enfim, pura memória para retê-los. Essas faculdades pertencem, sem dúvida, ao espírito, mas têm no corpo sua origem e seu vigor. 10. Os poetas foram, portanto, e sem dúvida, os primeiros historiadores das nações. Os que buscaram a origem da poesia, desde Aristóteles e Platão, teriam podido, sem dificuldade, constatar que todas as histórias das nações pagãs têm começos fabulosos.
Se a história nasceu primeiro, fruto natural e legítimo da disposição humana em preservar pela memória as leis, instituições e costumes que estão na base da fundação do corpo social ao qual pertencem, o modo como a ciência nova estrutura uma história das ideias reconhece no poeta, o historiador das idades primevas, na fábula, o mito, sua narrativa verdadeira, e na poesia, a sua linguagem própria. A forma como se expressam esses monumentos, essa língua em caracteres poéticos, seja o uso de figuras de linguagem, seja o ritmo, seja a rima, reflete apenas os limites naturais de um logos, pensamento, linguagem, que, ainda não tendo criado categorias abstratas, conceitos, palavras ou o signo linguístico arbitrário, pensa e fala por imagens, reflete através da imaginação. Portanto, em Vico, esses caracteres tornar-se-iam os caminhos poéticos da própria racionalidade, uma sabedoria poética comum e natural ao gênero humano em seu percurso na história e que está na base da instituição das sociedades humanas. É parte da sua natureza comum. O que ela manifesta em suas formas condensadas é a sabedoria vulgar, uma inteligência comum ou senso comum capaz de nortear e conduzir sabiamente os homens, mesmo quando não dispõe de um raciocínio abstrato e cujo conteúdo e valor resta essencial, mesmo quando da razão plenamente desenvolvida. Isso porque essa sabedoria poética mantém, com a sabedoria absconsa ou reflexiva, essa sabedoria plenamente desenvolvida, o desenvolvimento de conceitos ou do pensamento abstrato, da razão, enfim, abstrata, instituída a partir, essa razão absconsa, instituída a partir da criação de categorias abstratas e do correlato emprego de uma racionalidade que começa a prescindir da faculdade de corporificação das coisas, uma relação de anterioridade, mas não de superação, sendo ambas expressão da verdade e modelos de inteligência concreta, ou, seguindo um intérprete do filósofo, entre a sabedoria vulgar dos povos e a sabedoria dos filósofos não há uma diferença de natureza. São apenas expressões diversas de uma mesma sabedoria que se desenrola no tempo e que, sob todas as formas que toma, exprime sempre a mesma relação diante das exigências da vida social, relações com a verdade, a justiça e Deus. Nada indica que Michelet tenha sobreinterpretado esse ponto. Afinal, lê-se em seu discurso intitulado sobre Discurso sobre o Sistema e a Vida de Vico. Foi através dessa poesia divina, que criava e explicava o mundo invisível, que se inventou o nome de sabedoria, reivindicado em seguida pela filosofia. Com efeito, a poesia já era, para as primeiras idades, uma filosofia sem abstração, por imaginação e sentimento. O que os filósofos compreenderam depois, os poetas haviam sentido antes. E se, como disse a escola, nada que está na inteligência não esteve antes nos sentidos, os poetas foram o sentido do gênero humano, os filósofos sua inteligência. Nesse ponto, eu espero que a relação entre o modelo viconiano e a metáfora da menina da boneca em Michelet estejam um pouco mais claras. De um lado, a similaridade entre essa cena e o modo como o filósofo recorre, com alguma constância, ao modelo da infância, de como a infância apreende o mundo como relativamente análogo a esse logos poético comum à natureza comum das nações, em seus inícios, é absolutamente flagrante. E porque nada que está na inteligência não esteve antes nos sentidos, e porque o mundo social é obra dos homens, a atenção e interrogação sistemática de Michelet, não apenas aos objetos da imaginação produzidos pelo homem, mas a imaginação e a sensibilidade de povos e atores, tão destacada nessa historiografia, não faz mais do que articular em novo plano, a meu ver, o que aprendeu na ciência nova. Como certeiramente afirma Lefort, a primazia da imaginação na mise-en-scène e na análise dessa fatura do mundo comum, que é a história em Michelet, ou a historiografia de Michelet, implica um reconhecimento de que, e eu cito,
A via de conhecimento do homem não pode ter como ponto de partida a razão, tal qual concebida no estado presente da civilização. Ela começa ao inverso, com a exploração dos fundamentos do estado social e prossegue com a interpretação dos signos que atestam a transformação das relações humanas, os quais nos permitem finalmente mensurar o que devem nossa concepção de razão, nossa filosofia e nossa ciência à religião e à poesia. De outro lado, porém, a menina posta em cena por Michelet traz algo mais do que a poiesis dos inícios. Na consciência do gesto e no sorriso se encena uma razão reflexiva, absconsa, convico, uma consciência autopoética, estrangeira ao construto viconiano. Alguns dirão que o historiador fabrica um vico voltariano. Eu não subscrevo, embora reconheça que, para enfrentar isso, essa questão, eu precisaria recorrer a outros textos do historiador, do filósofo, e estaria desenvolvendo um outro tema. Ao mesmo tempo, esse problema não se aplica ao sorriso daquela menina, esse vico voltariano, essa sobreinterpretação, tá? Já que ele ali, né, já que essa referência ali, essa analogia, não está para falar sobre a história, mas sobre a historiografia, e a historiografia de Michelet. Ele está definindo o que é a arte e o que é a sua arte como historiador. E não é qualquer sorriso. Ele é amoroso e sensível. É o amor e é o sorriso, na mesma frase, o sorriso amoroso que cria. E diz também ser esta a arte em sua concepção, e muito particularmente a sua arte como historiador. No último encontro do Hi-Fi com Leff, meu tema, também introdutório, era o da história ressurreição, né, sintagma que ele criou como objetivo para a sua história, não desde sempre, mas a partir de um determinado momento muito preciso da obra. Sobre ele, né, na ocasião, eu penso ter conseguido comprovar alguns poucos pontos. Primeiro, a dessacralização do termo no contexto em tela e no uso que o Michelet faz dele, então, ou pelo menos descristianização. Talvez seja melhor do que dessacralização. Assim como os marcadores que indicariam em tal nomeação uma dimensão teórica, que agora chamarei de filosófica, cujas pistas, extraídas principalmente dos diários de fins de 1830 e início de 1840, apontam para uma revisão de fórmula que segue tendo Vico como seu principal ponto de apoio. Mas eu não avancei muito além disso. De novo, não pretendo fechar a questão, talvez apenas reabri-la, encerrando esse texto de modo heterodoxo. A gente, longa convivência, a gente pega os trejeitos, porque eu fechando com uma citação dos diários daqueles anos, daquele mesmo momento em que essa revisão de fórmula se produz, citação essa com a qual, quem sabe, eu reabra aquele e este debate de hoje. Que não me perguntem o porquê de eu, às vezes, parecer parar, interromper a narrativa dos homens, que se interrompe a todo momento. E ele está falando aqui da morte, tá? O contexto de antes da citação. Para seguir um pouco uma narrativa de ideias. É que o efêmero me cansa. É que, em determinados momentos, quando minhas marionetes me entediam, eu lhes jogo para debaixo da mesa. Eu as afasto, no mínimo para ver se esses infelizes brinquedos não têm algo em si de um pouco durável. Ou então eu as abro e tento descobrir, nessas figuras diferentes, se o interior não é parecido, se o coração não é o mesmo. Sim, é sempre o mesmo. E o mesmo que o meu. Eu sofro como eles sofreram. Obrigada, gente. Bom dia, gente. Vou começar também agradecendo a Aline, ao Roberto, ao Emílio, todo o pessoal do Hi-Fi pela organização desse evento. Quero agradecer também os colegas que apresentaram aqui, todas, enfim, excelentes apresentações, super instigantes. A discussão tem sido ótima também. Vou fazer uma única reclamação, na verdade.
que tem relação com a data, né, que acabou coincidindo exatamente com a data de entrega do relatório Sucupira, né? Enfim, não é culpa dos organizadores, mas é algo que certamente me atrapalhou aqui, sendo coordenador da pós, né? Eu passei os últimos meses completamente envolvido com isso. Não consegui preparar uma coisa muito acabada aqui, né? Não tem um texto pronto, tem mais uma espécie de roteiro que eu vou tentar seguir aqui. Espero que funcione. Tá? Na verdade, eu deveria apresentar o Sucupira aqui, né? Mas como eu não posso fazer isso, é a única coisa em que eu me sinto especializado no momento. Não, pois é um gênero misto, né? Híbrido, né? Meio ficcional. Exato. Tem todo um blá blá blá, né? Enfim. Mas, então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, né? Eu vou tentar apresentar, na verdade, um problema de pesquisa, né? Uma questão a qual eu pretendo me dedicar nos próximos meses, agora no meu ano sabático. Eu vou tentar articular uma hipótese e talvez discutir um caso, pelo menos, para dar um pouco de corpo, né, ao problema, à hipótese que eu vou levantar aqui. Tá? Na verdade, o que está me interessando no momento são dois problemas articulados. Tá? Para baixo, né? Foi demais. Vamos lá. Então, primeiro, né, é o problema da historicidade do iluminismo, né? Ou seja, né, o que é o iluminismo, né, o que foi e o que é o iluminismo, de que maneiras ele foi entendido, assimilado, apropriado ao longo do tempo, para que ele serviu, para que ele serve, né, o que resta do iluminismo, né? Esse é o primeiro problema, né? Eu acho que é um problema particularmente premente hoje em dia, né, no momento em que o iluminismo, digamos, se encontra um pouco em baixa, né, tanto no campo da esquerda, onde ele tradicionalmente, né, que ele tradicionalmente ocupou, né, com mais, né, conforto, digamos assim, né, quanto também no campo da direita, né, embora existam algumas apropriações do iluminismo pela direita mais contemporâneas, mas enfim, isso é outra questão. E o segundo problema, né, tem a ver com o lugar da literatura de ficção, né, mais especificamente do romance, no iluminismo, né? Acho que esse é um tema, eu acho que ainda insuficientemente discutido na bibliografia, né? A gente teve aqui uma excelente sessão ontem com a apresentação do Henrique, né, falando do Diderot, né? Mas eu acho que essa questão é um pouco ainda insuficientemente teorizada ou historicizada, né? Bom, por que iluminismo e romance? Né? Essa primeira pergunta que surge, né? Eu diria que, enfim, em primeiro lugar, pelo fato de que ambos são fenômenos do século XVIII, né? Embora não se restringam, né, aos marcos cronológicos mais estritos, né, do século XVIII, né? Tanto o iluminismo quanto o romance, né, tem no XVIII uma espécie de momento inaugural, uma espécie de origem, né? Ao mesmo tempo, né, eles se emancipam dessa cronologia, né? Se estendem tanto para trás quanto para frente, né? Mas mais importante do que isso, né, e aí tem a ver com a hipótese que eu estou tentando levantar aqui, eu acho que existe uma espécie de afinidade mais profunda, né, entre o iluminismo e o romance, né, e o romance moderno, né, que implica um certo tipo de autoconsciência temporal, um certo tipo de engajamento, um certo tipo de envolvimento com o tempo presente, com a atualidade, né? É isso que eu vou tentar articular aqui, né? Mas eu vou começar falando do iluminismo, né? Começar com historiografia. O iluminismo é um conceito peculiar, né? Porque ele é tanto, digamos, um conceito histórico, epocal, quanto um conceito político, filosófico, né? É um conceito histórico epocal que define um certo período, né, da história europeia, e ao mesmo tempo é um conceito político filosófico, né,
associado a um certo conjunto de ideias e de valores que tem uma espécie de capacidade de se emancipar desse momento histórico específico, né, dos limites da história europeia do século XVIII, e se expandir para outros contextos, outras situações, outras épocas, né? O historiador alemão, Koselleck, por exemplo, né, diz o seguinte, né, o iluminismo transcende a sua determinação epocal, tem características duradouras e repetíveis, é por isso que pôde tanto ser reconhecido na sofística grega, quanto servir como estandarte emancipatório do movimento estudantil, né? Não sei exatamente o que Koselleck tinha em mente, né, com a sofística grega ou o movimento estudantil, mas é perfeitamente compreensível, né, a gente já ouviu falar em vários usos do iluminismo em contextos, né, que não tem nada a ver com a história europeia, como o iluminismo chinês, ou o iluminismo africano, o iluminismo medieval, né? E é essa a ideia, né? Bom, Koselleck fala em características duradouras e repetíveis, né, o que coloca o problema da definição, né? O que exatamente é o iluminismo, né? O que são essas características duradouras e repetíveis, né? O próprio Koselleck responde no mesmo texto, né, que o iluminismo seria a autodeterminação do humano pela razão, né? Ele está, obviamente, né, ecoando a resposta kantiana, né, desenvolvida por Kant na sua obra, mas mais especificamente no famoso ensaio Resposta à Pergunta, que é Esclarecimento, né, um texto do final do século XVIII, 1784, se eu não me engano, 3 ou 4, né, em que Kant, né, define o iluminismo como a autodeterminação do homem pela razão, né. No entanto, uma coisa que nem sempre é lembrada, né, é que essa foi uma resposta, né, de dezenas de respostas que foram oferecidas à questão o que é iluminismo nesse momento, né, no final do século XVIII, no momento em que o iluminismo é colocado propriamente como um problema, como objeto de um debate público, né, num periódico berlinense é colocada essa questão, o que é iluminismo, né, Was ist Aufklärung, né, e essa pergunta recebe, né, várias, dezenas de respostas, né, entre as quais a resposta kantiana, que é aquela que, né, se sobressaiu, se tornou, né, a mais conhecida, né, mas ela é uma de várias respostas, e eu estou falando nisso, insistindo nisso, para chamar a atenção para a polissemia do iluminismo, né, polissemia presente já nesse momento inaugural, né, mas que certamente não esmoreceu ao longo, né, dos séculos, né. A passagem do tempo não diminuiu essa polissemia, pelo contrário, né. Uma polissemia que eu diria decorre menos da variedade, né, da diversidade, da complexidade do iluminismo histórico do século XVIII, né, embora isso seja importante, né, mas que tem sobretudo a ver com a contínua relevância política do iluminismo, né. De fato, né, é difícil a gente falar da história política do século XIX ou do século XX, né, sem alguma referência ao iluminismo, né, na medida em que ele serviu, né, foi usado, foi assimilado, né, por uma série de propostas, de projetos políticos, né, de crítica, de intervenção no presente, né, ou de crítica a esses projetos, né, de intervenção no presente com vistas, né, orientados para o futuro, né. Então, o iluminismo foi assimilado, apropriado de diversas maneiras ao longo do século XIX e XVIII, né, em diferentes tipos de projetos políticos. Nesse sentido, né, o iluminismo costuma ser pensado sempre como uma espécie de projeto político ideológico coerente, né, unitário, né. Eu acho que a própria historiografia clássica sobre o iluminismo contribuiu para esse tipo de entendimento do iluminismo, né. Eu estou pensando aqui em obras canônicas, né, que são espécies de marcos do campo dos estudos sobre o iluminismo, como a filosofia do iluminismo, Ernest Cassirer, ou a consciência, enfim, como é o nome do livro do Paul Lazar mesmo? A consciência da crise europeia, né? A consciência da crise europeia, são ambos textos dos anos 30, do século XX, né, que são espécies de marcos, né, da historiografia do iluminismo, né, e ambos, de certa forma, contribuem para essa visão unitária do fenômeno, né, como um programa ideológico coerente, né, e, de certa forma, associado, né, aquele era o momento, né, de ascensão do nazifascismo na Europa, né, então havia claramente uma intenção de combater, né, o nazifascismo através, né, de uma certa afirmação da modernidade liberal, né, de modo que o iluminismo
foi fortemente associada a certos valores da racionalidade empírico-matemática, da tolerância religiosa, enfim, de uma ética secular humanista, dos direitos humanos, até da democracia, como no caso da obra clássica do Peter Gay, dos anos 60. Enfim. Só que essa imagem extremamente influente, essa imagem coesa, e alguns diriam até, de certa forma, monolítica do iluminismo, como um programa político, filosófico, unitário, coerente, eu diria que ela foi profundamente abalada, desde o início do século XX, desde o final do século XX, com a ascensão das novas vertentes do pensamento crítico, enfim, pós-moderno, feminista, pós-colonial e etc. Tanto quanto, enfim, vertentes certamente muito menos propensas a louvar a modernidade liberal, quanto, por outro lado, também dos próprios desenvolvimentos da pesquisa histórica especializada, que caminhou no sentido, nos últimos 40, 50 anos, no sentido de uma certa desconstrução, uma certa fragmentação, uma certa pluralização do iluminismo, em iluminismos diversos, contraditórios, até plurais. E todo esse movimento da crítica ao iluminismo, à modernidade liberal, todo esse movimento também da historiografia, da bibliografia especializada, de desconstrução, de fragmentação do iluminismo, tudo isso costuma ser recebido de duas maneiras. De um lado, há uma certa reação muito forte, enfim, é preciso salvar o iluminismo, defender o iluminismo. Do outro lado, há também uma percepção de uma espécie de sintoma do fracasso do iluminismo, por um conjunto de autores muito diferentes, como o iluminismo deu errado, deu ruim. No entanto, eu queria, na verdade, pensar aqui uma maneira alternativa de pensar esses desenvolvimentos mais recentes da historiografia, e do pensamento sobre o iluminismo de uma maneira geral, não só da historiografia, a filosofia também participa dessa discussão, muito fortemente. Mas eu diria que é uma alternativa de pensar o iluminismo contemporaneamente, alternativa tanto a essa reação, de é preciso salvar o iluminismo, quanto essa ideia de, enfim, o fim do iluminismo, da sua decadência, que seria não pensar o contemporâneo, a situação contemporânea como sinal de decadência, mas sim como uma oportunidade de justamente repensar, reatualizar esse legado, essa herança. Eu acho que quem teria indicado esse caminho, na verdade, essa possibilidade, foi, surpreendentemente, o Michel Foucault, um autor que foi citado aqui bastante ontem, é até surpreendente a atualidade do Foucault. Mas eu queria chamar a atenção para um Foucault, são vários, que é aquele do final da vida, dos anos 80, e do debate que ele tem com Habermas, um debate que inconcluso, porque o Foucault morre, antes de terminar a discussão, mas é um debate muito interessante para isso que eu estou falando aqui, no sentido de que o debate começa com uma espécie de acusação do Habermas, ao Foucault, de ser uma espécie de autor anti-iluminista, uma espécie de anti-moderno. E o Foucault vai responder essa acusação numa série de textos, mas tem um em particular que é importante, que é o que é iluminismo, no qual Foucault, de certa forma, afirma a sua própria relação com o iluminismo, a sua própria herança, a sua própria descendência do iluminismo, ao mesmo tempo que propõe uma outra maneira de pensar o iluminismo, de uma outra maneira de conceber o iluminismo. Quer dizer, em vez de pensar o iluminismo como um projeto filosófico, um projeto da modernidade, o projeto inacabado da modernidade, como Habermas fará, por exemplo,
diante do qual, né, diz o Foucault, caberia apenas uma alternativa autoritária, ou adesão ou rejeição, né? Ou você pula no barco ou você não está no barco, né? Em vez dessa alternativa, em vez dessa maneira de pensar, o Foucault vai dizer, eu prefiro pensar ele como uma espécie de herança intelectual, né? Justamente a ser, né, como toda herança, apropriada, né, reformulada e reatualizada, né? Então, né, nesse texto que eu estou citando aqui, ele diz o seguinte, né, o que é então esse evento que é chamado Aufklärung, que determinou, ao menos em parte, o que somos, o que pensamos e o que fazemos hoje, né? Então, de certa forma, ele está dizendo, olha, né, o iluminismo está aí, né? É uma herança, né, é um legado intelectual, né, com o qual a gente tem que se ver, né? Então, o que fazer com isso, né? E na resposta que ele dá, né, ele vai destacar uma espécie de relação, né, de relação reflexiva com o tempo, relação reflexiva com a atualidade, né? Ele vai justamente identificar no século XVIII, no iluminismo em particular, o surgimento, né, a origem de uma espécie de forma particular de interrogação, interrogação filosófica, que tem como tarefa pensar a atualidade, né, que ele vai chamar de ethos da modernidade. Ele diz, estive buscando enfatizar que o fio que pode nos conectar ao iluminismo não é a fidelidade a elementos doutrinários, mas antes a reativação permanente de uma atitude, isto é, de um ethos filosófico que poderia ser descrito como uma crítica permanente de nossa era histórica, né? Então, enfim, essa reflexão, né, do Foucault, né, de certa forma, eu penso que ela se alinha, né, a esses movimentos que vêm sendo realizados pela pesquisa histórica nas últimas décadas e que tem levado a uma representação mais plural, mais contraditória, né, mais diversa do iluminismo, né, que, de certa forma, vão substituir aquela imagem tradicional, né, do iluminismo como uma espécie de programa ideológico, né, um corpo doutrinário coerente, né, com um propósito político bem definido, né, por um iluminismo, ao contrário, entendido como um conjunto, né, diverso, polifônico, né, na verdade, uma série de debates, de discussões, né, articuladas em diversas linguagens, diversas mídias, né, de diversos gêneros, né, através dos quais, né, se procurou, desde o século XVIII, né, dar sentido, dar forma, né, às experiências da modernidade, né. Então, né, nesse sentido, eu acho que um bom resumo, né, foi feito por um historiador contemporâneo, né, que é o Antoine Lety, né, que eu acho que é uma das figuras mais instigantes da historiografia do iluminismo hoje em dia, que diz o seguinte, né, resumindo um pouco, né, o estado da discussão historiográfica atual, né. O iluminismo não tem unidade doutrinária, é o palco plural dos debates, das interrogações suscitados pelo abalo das sociedades tradicionais, né. Ou seja, né, em vez de projeto da modernidade, o iluminismo se manifesta antes como uma espécie de elaboração reflexiva, né, e eu diria também imaginativa, né, da modernidade, né, como se a modernidade fosse uma espécie, né, de meteoro, né, ou de chuva de meteoros, né, que começa ali, né, enfim, está afetando, né, o mundo ali desde o século XV, pelo menos, né, e o iluminismo fosse uma espécie de tentativa de dar algum sentido, de dar forma a isso que está acontecendo, né, a esses impactos na experiência cotidiana, né. Uma tentativa, claro, né, frequentemente carregada de entusiasmo, né, mas também, né, e eu queria insistir aqui, né, também eivada de dúvidas, né, de hesitações, de ansiedade, né. Enfim, o iluminismo é muito comum se pensar o iluminismo como um movimento, né, otimista, né, e, enfim, né, entusiasta do progresso, da modernidade, né, enfim, tem isso, claro que tem isso, né, mas há também, né, muita hesitação, muita ansiedade, né,
enfim, pessimismo, né? Basta pensar num livro como Cândido, do Voltaire, né? Não tem obra mais pessimista em relação ao estado das coisas do que o Cândido, do Voltaire, né? O Rousseau, né? Enfim, Herder, né? Enfim, né? É nesse sentido, um pouco, né, que eu estou querendo propor aqui uma espécie de afinidade dialetiva entre o iluminismo e a ficção romanesca, né? Entendendo aqui a ficção romanesca, em particular, né, como uma maneira específica, né, de olhar, de tratar o mundo, né, ou seja, uma forma de pensamento também, né, embora caracterizada por uma certa elasticidade, uma certa abertura, né, um dialogismo, né, uma polifonia, e também uma resistência, né, às vezes contra as próprias intenções autorais, né, uma resistência à normatividade, né. Bom, a gente sabe que formas mais ou menos ficcionais, né, o conto, a fábula, o diálogo, né, o ensaio, enfim, a poesia, o drama, né, foram formas largamente utilizadas pelos filósofos, né? O próprio Henrique chamou atenção para isso aqui, né? para essa diversidade, né? Da escrita iluminista, né? Embora isso nem sempre seja muito reconhecido, ou seja, né, se dê muita atenção a essa diversidade, essa dimensão de experimentação literária do iluminismo, que é muito forte, né? Que continua, de certa forma, a tradição humanista, né? Mas, na verdade, eu quero me concentrar aqui, né, numa forma particular, né, uma forma miscelânea por excelência, né, que vai ser a grande protagonista literária da modernidade, que é o romance, né. Evidentemente, o romance não é uma invenção do século XVIII, né, enfim, Luísa já chamou atenção para isso aqui, né, o Roberto, né, dessas raízes do romance na Antiguidade Tardia, na Idade Média, né? Aliás, o próprio nome romance, né, vem da Idade Média, né? No entanto, o tipo de produção, né, de ficção em prosa longa, né, que a gente chama de romance, né, e que vai se estabelecer e se consolidar no século XVIII, né, na segunda metade do século, né, ela certamente exibe um conjunto de características que distinguem, né, tanto desses exemplos antigos quanto medievais, né. Não somente o romance moderno, o setecentista, vai pressupor a prosa e a escrita, né, ao contrário, né, do medieval, né, que se baseava na oralidade, né, no verso, como também ele está diretamente vinculado, né, a uma série de transformações sociais e tecnológicas importantes, né, associadas à modernidade, né, e que vão afetar a maneira de produção, né, de circulação e de recepção de textos na modernidade, né, enfim, aumento do letramento, né, a mediatização da comunicação, né, a mercantilização dos bens culturais, enfim, todo esse conjunto de coisas que a gente chama, né, para facilitar as coisas de modernidade, né. A teoria história literária, né, do romance, né, costumam vinculá-lo também à consagração de um novo estilo mimético, né, chamado de realista, né, pelo que se entende, né, grosso modo, nessa tradição da historiografia literária, né, a adoção de um certo conjunto de procedimentos, né, de procedimentos formais, narrativos, né, que visariam produzir uma espécie de efeito, né, se diz, né, de reprodução, de espelhamento, né, entre o mundo fabulado e o mundo, né, cotidiano, né, o mundo da experiência cotidiana, né, atrelando, de certa forma, a verossimilhança, né, a um certo critério de referencialidade, né, ou do crível, né. A Luísa e o Roberto chamaram atenção para isso aqui ontem, né. Inclusive citaram a Catherine Gallagher, que é uma autora de quem eu gosto bastante, né, justamente vai atribuir, né, como vocês falaram, à disseminação do romance realista, né, a responsabilidade pela emergência, nesse período, de um conceito de ficção, né, não da ficção em si, né, mas de um conceito de ficção, né, socialmente compartilhado, entendido, né, não como mentira mais, né, como ele era tradicionalmente compreendido, né,
mas também, né, distinto dos discursos ditos verdadeiros, né, o discurso jurídico, o discurso historiográfico, né, o discurso filosófico, teológico, né. Então é curioso, né, uma espécie de consciência do ficcional que emerge, né, junto, atrelado a esse tipo de produção, né, vocês chamaram atenção para isso ontem também, né. Enfim, eu não vou abrir aqui a discussão sobre realismo, né, enfim, uma discussão imensa, enfim, acho que caberia talvez uma próxima edição desse seminário, né, podia ser um tema interessante para a gente discutir, né. Talvez vale a pena fazer uma pequena ressalva a esse tipo de interpretação, né, do romance setecentista como um romance realista, né, só chamar atenção, né, para o quanto que essa categoria, às vezes, né, encobre toda uma dimensão de experimentação, né, do século XVIII, que é muito forte, né, enfim, um foco um tanto quanto excessivo, ou uma definição muito fechada do realismo acaba, às vezes, inibindo uma exploração dessa dimensão mais experimental, mais, né, do século XVIII, que é muito interessante. Mas tem um traço, sim, do romance do século XVIII, né, que eu acho que é persistente, né, na história do gênero, da forma, que é um certo tipo de relação particular com o tempo, né. O Bakhtin, né, o teórico russo, na sua teoria do romance, vai dizer que o cronótopo, né, a categoria que ele usa, né, que, enfim, uma espécie de maneira de configurar o espaço e tempo, né, o cronótopo do romance, ao contrário do cronótipo dos gêneros tradicionais, seria aquele do presente inacabado, né. Eu queria entender isso não só no sentido de que o romance moderno, né, ele produz uma espécie de assimilação, né, da temporalidade historicista, né, de uma certa tendência a figurar o tempo como processo, né, como um devir transformativo, né, mas, sobretudo, pensar isso também no sentido de que o romance moderno vai exibir uma atenção crítica à atualidade, né? Isso vai ser um traço marcante desse tipo de produção, né? Uma atenção ao contemporâneo, uma preocupação em tematizar, em discutir questões do tempo presente, né? O que pode ser também uma definição de realismo, né? Mas, enfim, não falei que não ia falar disso. Mas, enfim, o ponto aqui, né, o romance setecentista, né, eu acho que do mesmo modo que a filosofia, do mesmo modo que a historiografia, nesse período, né, vai se colocar, né, a tarefa de pensar o presente, né, e eu acho que aí estaria uma afinidade com o iluminismo, tal como eu estou, né, querendo pensar ele, né. Então, para concluir isso aqui, eu queria, e dar um pouco de concretude de estofo aqui o que eu estou falando, eu queria trazer um exemplo breve, né, que é um trecho de um romance de um autor que dificilmente é incluído em qualquer lista de autores iluministas, né, que é o Daniel Defoe, né, que é o famoso autor do Robinson Crusoe, né, quer dizer, o autor do famoso Robinson Crusoe, né. O romance que eu quero trazer aqui muito rapidamente, né, não é o Robinson Crusoe, na verdade é um que, enfim, ficou esquecido, né, em parte, né, pelos não especialistas, né, que é o romance Roxana, né, é considerado o último romance escrito pelo Defoe, é um romance publicado em 1724, né, anonimamente, a atribuição a ele vai ser muito tardia, já no século final do XVIII, né. A história tem uma premissa simples, né, enfim, é uma história que se passa no norte da Europa, ali entre Inglaterra, França e Países Baixos, né, é uma história de uma mulher que é abandonada pelo marido, a Roxana, né, ela é abandonada logo no início da narrativa, com sei lá, 5 filhos, e é obrigada a se virar como pode, né. Então ela acaba, digamos assim, né, trocando a sua virtude, né, pela sobrevivência e pela prosperidade, né, ela vai se tornar muito rica no fim da narrativa, uma mulher importante, mas, né, às custas da sua virtude, ela se torna uma cortesã, né, uma prostituta, né, abandona os seus filhos, né, e o romance é todo narrado em primeira pessoa, né, é a própria protagonista já num momento
né, da sua vida, que ela se encontra, né, mais madura, né, uma senhora já narrando a vida pregressa, né, como, né, enfim, uma espécie de narrativa cautelar, né, no modelo das autobiografias espirituais, né, muito comuns enfim, na tradição cristã, especialmente protestante, né. Eu queria trazer aqui, né, na verdade, duas passagens, né, enfim, não sei se dá tempo, né, são curtas, né, mais ou menos curtas, que aparecem no meio do livro, né, são duas falas dessa protagonista, né, que aparecem em diálogos com diferentes interlocutores masculinos, né. Isso é importante, né. Não sei se dá para ler? Tá, né? Então, uma passagem é essa, ela diz assim, né, ela está discutindo com um pretendente, né, que está querendo casar com ela não quer casar com o cara, né, embora ela esteja muito satisfeita em ser amante dele, né, e ela diz assim: eu lhe disse que talvez tivesse noções acerca do matrimônio diferentes daquelas que o costume recebido nos deu, que eu pensava que uma mulher era um agente livre, assim como um homem, e que nascia livre, e que, se ela se conduzisse adequadamente, poderia desfrutar dessa liberdade com tanta resolução quanto os homens o fazem. Que as leis do matrimônio eram de fato diferentes, e a humanidade naquela época agia de acordo com outros princípios, tais que uma mulher se alienava inteiramente de si mesma no casamento, e capitulava apenas para ser, na melhor das hipóteses, apenas um serviçal mais graduado. Que a própria natureza do contrato de casamento era, em suma, nada mais do que abrir mão da liberdade, da propriedade, da autoridade, de tudo mais, para o homem. E depois disso, a mulher era de fato uma mera mulher, para todo sempre, isto é, uma escrava. A segunda passagem, né, é um pouco mais adiante no livro, também num diálogo com outro personagem masculino, em que ela diz: eu lhe disse que não conhecia nenhum estado de matrimônio, senão o que era, na melhor das hipóteses, um estado de inferioridade, senão de submissão, que eu não tinha conhecimento disso, que eu vivia agora uma vida de liberdade absoluta, era tão livre quanto quando nasci. E, tendo uma fortuna abundante, não entendia que coerência as palavras honrar e obedecer tinham com a liberdade de uma mulher livre. Que eu não conhecia nenhuma razão que os homens tivessem para sambarcar toda a liberdade da raça e para submeter as mulheres, a despeito de qualquer disparidade de fortuna, às leis do casamento, leis de sua própria criação, que era a minha desdita ser mulher, mas estava decidido a não torná-la pior pelo sexo. E vendo que a liberdade parecia ser propriedade dos homens, eu seria uma mulher-homem, man-woman, pois como nasci livre, assim morreria. Bom, essas passagens são notáveis, né, enfim, por vários sentidos, né, enfim, entre os quais a mobilização do vocabulário do direito natural, né, que era uma linguagem política, né, que vinha se tornando, né, desde o século XVII, mas muito disseminada, né, mas, sobretudo, claro, né, por articular na voz de uma mulher, né, uma posição crítica em relação à instituição do matrimônio, né, a hierarquia entre os sexos, a posição da mulher na sociedade, numa sociedade patriarcal, né. Mas, enfim, o meu ponto, na verdade, né, em trazer essas citações aqui, não é dizer que o romance seja iluminista, né, porque ele está defendendo uma posição emancipatória ou feminista, né, a questão não é essa, né, nem mesmo que seria um romance iluminista por estar articulando uma linguagem do direito natural, né. Na verdade, né, de uma perspectiva mais historicizante, né, é todo o contrário, né, a interpretação mais verossímil desse romance, né, que é apoiada pela análise do paratexto, né, enfim, da voz narrativa, de outros escritos do Defoe, é que se trata de um romance francamente conservador, né. Roxana, na verdade, como eu chamei a atenção, é uma narrativa cautelar, né. O objetivo, né, seria, na verdade, denunciar o comportamento, né, aberrante, pecaminoso dessa personagem, né, que, de certa forma, usurpa prerrogativas que são tradicionalmente masculinas, né, como a liberdade e a autonomia, né. Inclusive, tem um comentador importante, o John Riccati, né, que chama a atenção, né, de Roxana, nos termos do século XVIII, é um monstro libertino, né.
A narrativa é isso, não é um modelo a ser imitado, né? É um modelo a ser evitado, né? No entanto, né, Roxana é uma obra de ficção, né? E uma boa obra de ficção, né? E como tal, né, como já foi discutido aqui, né, o sentido não se deixa aprender, né, de forma unívoca, né? Né, ele se mantém, de certa forma, aberto a outras leituras, a outras interpretações, né? O que ele apresenta é uma descrição densa, né, de certos problemas morais, de certas questões, né, que não se deixam reduzir a um sentido moralizante, né, particular, né? Afinal, né, próprio da mimesis literária, justamente, né, enfim, pensando aqui no Costa Lima, né, reduzindo aqui, condensando aqui numa frase, né, 40 anos de obra, né, próprio da mimesis literária, justamente, né, confrontar a imaginação com que se toma por realidade, né, com a diferença, né, com uma diferença que a obra justamente permite vislumbrar, né? Então, Roxana, na verdade, né, aqui o meu ponto, né, é uma ficção iluminista não porque ela está defendendo uma ou outra doutrina particular, né, mas sim justamente pelo fato de que ela está tematizando, né, problematizando, né, tratando numa forma particular, que é o romance, uma forma especialmente reflexiva e autorreflexiva, né, questões, problemas da atualidade, né? No caso particular, né, temas como matrimônio, né, autonomia feminina, o lugar da mulher, né, numa sociedade patriarcal, né, justamente no momento, né, dessa modernidade emergente, em que esses lugares, esses papéis de gênero estão justamente num processo de redefinição complexa, né? Então, né, para finalizar, né, a minha hipótese é essa, né, se o iluminismo é menos afirmação da modernidade do que a sua problematização, né, então talvez a literatura de ficção e o romance em particular sejam, né, o tipo de forma, o tipo de, né, de gênero no qual, né, um gênero privilegiado, né, talvez até tanto quanto ou mais do que o tratado filosófico ou a própria historiografia, né, de problematizar certas questões da atualidade, do presente. É isso. Obrigado. Juliano, quando você falou da questão da discursividade elíptica de Michelet, imediatamente lembrei daquela passagem de Proust que ele fala que a coisa mais bonita em Flaubert é um espaço branco, né? Então, assim, e você tem essa ideia assim, do texto que ele busca uma continuidade, mas ao mesmo tempo ele está o tempo inteiro sendo interrompido, né? Por outro lado, quando você terminou falando com aquela imagem lá do Michelet irritado, né, com os seus próprios bonequinhos, eu lembrei também de uma do modo de escrita que seria característico, né, de um escritor que a gente sabe que irritava muito, né, o Flaubert, né, que Flaubert falava que seria um grande escritor se ele soubesse escrever, o nosso amado, adorado Balzac. Eu lembrei principalmente daquele mastodôntico primeiro parágrafo de abertura do Pai Goriot, né, que ele compara, quase como um benjaminiano a Van Laletre, a história como um carro desgovernado, né, e aí depois ele termina apontando para aquela figura do leitor, né, que está lá na sua poltrona e pensa, isso aqui talvez me divirta, né? Então eu acho que esse parágrafo ele é muito uma característica assim, dessa espécie dessa crise do binômio do instruir e do deleitar, né? Então eu queria que você me falasse um pouco assim, como é que você situa o Michelet dentro, né, desse grande contínuo do chamado realismo francês do século XIX, né? Pegando um pouco carona no sintagma do Raymond Williams, que eu acho bem interessante, né, que é a estrutura do sentimento, que é uma coisa, às vezes, um pouco difícil de definir, mas que eu defino mais ou menos da seguinte forma, né? A estrutura do sentimento seria assim, um conjunto de ideias, de valores que eles começam a pressionar a realidade, mesmo quando eles ainda assim, não estão efetivamente formulados como uma espécie de sistema, né? Teve um momento também na sua apresentação que você falou sobre a interação da história, da filosofia, né?
eu acho assim meio impossível a pessoa fazer a história sem ter uma espécie de filosofia implícita, né? Porque ela tem alguma ideia sobre como que a mudança acontece, né? Agora, é claro que você vai ter um momento que o cara vai, que esse elemento, digamos assim, mais metalinguístico, mais autorreflexivo, acho que ele vai ser exacerbado, né? Então, como que você situaria, né, o seu autor de eleição dentro desse tiroteio que a gente tentou reconstituir aqui? Aí, a apresentação do João, né, eu achei muito legal, João, como é que você, quase como se fosse um filme, né, você começou lá com uma tomada de helicóptero kubrickiana e depois você terminou com um close imersivo lá no Daniel Defoe. Mas quando você estava... Isso também tem um pouco a ver com essa ideia de estrutura de sentimento, né, que me é muito caro, mas quando você estava falando das passagens do Roxane e estava também destacando, né, que se trata de uma narrativa cautelar, e você está falando exatamente de um ponto, né, que a gente tem um pouco a sensação, se você for pensar assim, que a mudança de época é como se fosse uma cor do arco-íris que ela vira outra, e a gente sabe muito bem que você não tem uma linha inequívoca, né, mas você tem assim, uma espécie de adensamento de um amarelo que de repente ele vira vermelho. Também você estava falando dessa coisa de que o iluminismo ele seria uma coisa que ela volta quando você percebe o abalo das sociedades tradicionais, então me dando ao direito de fazer saltos temporais vertiginosos, eu lembrei da figura da Medeia, né, a Medeia do Ovídio, né, que fala lá, né, Sérgio, veja a prova melhor, mas sigo o contrário na execução. Ela é uma figura completamente marginal, a gente poderia dizer que ela é monstruosa, né, no sentido de que ela é uma estrangeira, ela traz seu próprio povo e ainda por cima depois ela vai lá e mata os próprios filhos, né, mas essa mesma frase da Medeia, ela retorna emulada, por exemplo, na carta de São Paulo aos Romanos, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu pratico, né. Então seria exatamente esse momento, assim, para usar talvez um raciocínio do Tinianov, né, assim, que uma coisa que estava, digamos, na periferia da atenção, ela vai para o centro, né? Então, talvez assim, um momento que a periferia se desloca para o centro seria exatamente o momento que acontece a mudança histórica. Eu me lembrei também, né, numa outra associação, daquela passagem muito bonita do Norberto Elias no Processo Civilizador, quando ele fala sobre a valsa, né? Então ele fala como é que a valsa ela seria o correlato objetivo do próprio casamento burguês, né? Na medida que você tem ali talvez assim a realização da reivindicação da Roxane, né? Assim, um tipo de relação de igualdade entre indivíduos, né, que eles podem se, ao invés de um minueto, né, que você está preso a um lugar que é mais ou menos predeterminado pela estrutura social da qual você faz parte, você pode se mover à vontade pelo salão, né, desde que você não trombe nas outras pessoas. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Mas começando com a Juliana. Obrigada, Emílio. Não sei se eu vou saber, principalmente, responder rápido, né, essa questão, mas eu vou começar com o seguinte, assim, que eu acho que talvez eu pegue as questões que você está levantando, né? O mesmo Proust, na Prisioneira, vai comentar sobre o Michelet, fazendo um elogio e dizendo que a parte mais bonita do Michelet seriam as suas hesitações. Vou fazer né, eu acho que parte dessas hesitações tem a ver com isso que o Barthes vai chamar de discursividade elíptica e que eu interpreto como uma recusa, principalmente ética política, porque, bom, não era o tema do meu texto, eu já desenvolvi isso em outros textos, com uma ideia que para ele era absolutamente nefasta do ponto de vista dos projetos historiográficos, que era a confusão da história com o texto, ou com o romance. História são os eventos, são as coisas acontecendo lá fora. Vá lá fora. Aquilo é história. Aqui tem um texto, né? Tem uma historiografia. E essa historiografia, se ela se constitui enquanto historiografia autossuficiente, ela mata potencialmente a história, porque ela se transforma no sentido último de algum evento. Não tem como fazer um texto autossuficiente sem ele ser um texto enfechado. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação, né, e talvez eu esteja desarticulando a sua pergunta, Emílio, mas assim, com relação a esses dois grandes nomes contemporâneos do Michelet, Balzac e Flaubert, bom, eu também já escrevi sobre isso. O Michelet tinha uma relação muito complicada com o gênero romance.
Ele detestava o romance, ele definia o romance como o romance é uma literatura que nos ensina a chorar sobre nós mesmos e nos dá uma alta importância que a gente não deveria ter. É uma literatura de gente mimada. Para salvar o João aqui do lado, o Defoe para o Michelet não é um romance. O Defoe não escreveu romance. Ele não vai chamar de romance, inclusive. Mas o Flaubert e Balzac, sim. E isso tem consequências, né? Enquanto Balzac, para ele, era absolutamente detestável, o Flaubert, que era um grande amigo dele, mais jovem, que só tratava Michelet como meu mestre. O Michelet nunca respondeu isso publicamente, mas a gente sabe por causa dos diários. Ele tinha um horror ao que o Flaubert estava produzindo. Né? Ele ficava triste, ele ficava chateado, porque gostava pessoalmente do Flaubert. Né? Então, ele anota no diário, puta que o pariu, que horror, esse menino está perdido. E isso tem a ver, eu acho, exatamente com essa concepção, ou com esse mundo tal qual ele aparece no projeto flaubertiano, no projeto balzaquiano, guardadas as diferenças, e que não aparece, por exemplo, no romance inglês do século XVIII ou no romance francês do século XVIII, no Diderot, no Defoe, no Sterne, que ele vai dizer que eles não escreviam romance, eles escreviam histórias. Que aquilo era história, embora tratando de outra maneira, mas que eles teriam essa dimensão não romanesca nesse sentido específico, né, de promoção. Né? Ele vai desenvolver isso em vários textos, mas basicamente é dizer que o romance é a literatura de um mundo mimado, doente de mimo, né, que acredita que o indivíduo é tudo e o resto é pouca coisa, que a importância do, né, aquele texto do umbigo, que enfim, que é uma literatura, que é um gênero literário cuja promoção indicia para o Michelet é sintoma, a gente poderia chamar assim. Ele vai chamar de fórmula. É a fórmula da doença da nossa atualidade. Essa seria a razão pela qual é assim que ele vê a ascensão do romance realista no século XIX. Mas é isso, assim, enfim. Você puxa. Bom, Emílio, obrigado pela pergunta. Enfim, achei muito pertinente a sua colocação. Concordo com você nessa visão. Enfim, a história, né, ela, enfim, não progride linearmente, né? A transição não é uma transição linear, né? Eu acho que isso fica muito claro nesse caso específico, né? Enfim, o Defoe, na verdade, não era um escritor muito autoconsciente, né? Assim, ele escrevia muito, né? Muito, assim, inacreditavelmente. E isso que a gente chama de romance, que na verdade é uma fração ínfima da obra dele, nessas narrativas, Robinson Crusoe, ou Roxana, ou Moll Flanders, né? Que vão ser destacadas pela crítica, na verdade, a maioria ele nem assinou, né? Eram coisas que ele fazia para ganhar dinheiro, francamente, né? Mas é interessante, né? Como é que, se eu pensar a recepção dessas obras, né, pensando em Roxane em particular, né, ela é francamente inspirada em narrativas francesas do século XVII, né, que eram uma espécie de succès de scandale, né, narrativas que tinham uma coisa de, né, quase pornográficas, digamos assim, né, e que vendiam bastante, eram populares, né. Então, o Defoe escreve uma narrativa nesse modelo, né,
apelando para o gosto do público por esse tipo de coisas, né? Então, a história de uma prostituta, né, uma coisa que, né, causava um certo auê, né? Mas o que é interessante, o que eu estou chamando a atenção, né, é que ele dá uma forma moralizante, né, uma forma de uma autobiografia espiritual, de uma penitente, né? Mas quando a gente vai lendo, assim, eu não posso dizer da leitura que foi feita no século XVIII, né, mas certamente foi popular, porque teve muitas reedições, né, ao longo do século XVIII, a gente tem uma certa tendência a se identificar com a protagonista, né? Não com a sua versão madura e, né, que está olhando aquilo retrospectivamente, dizendo não façam isso, né, mas com aquela moça que está ali naquela situação complicada, né, e que vai sendo levada pelas circunstâncias a se virar e vai sendo bem-sucedida, né, uma sucessão né, ela vai se dando bem ao longo da história, vai ganhando autonomia, vai ganhando liberdade, dinheiro, muito dinheiro. No final, ela termina até com um título nobiliárquico, né? E é interessante aí no finalzinho, a narrativa meio que corta abruptamente, né, na versão original, publicada pelo Defoe, e aí diz, aí ela foi para os Países Baixos e aí o mundo caiu, descobriram que ela, né, a sua vida progressa e ela perdeu tudo e é isso. Acaba assim. Oi? Porque tinha que ser assim, né, pelas convenções da literatura da época, tinha que terminar assim, ela não podia se dar bem. No entanto, isso acontece de uma maneira tão abrupta, né, que é quase inverossímil em relação a todo o trabalho, todo, né, o cuidado de narrar a sua vida como uma mulher autônoma e livre e bem-sucedida, né? Tanto que nas reedições da obra ao longo do século XVIII, o final foi alterado, né? Isso não era um problema, né? Enfim, não era nem assinado a versão original, né? Então, os editores pegavam aquilo e iam mudando conforme a vontade, né? E eles vão moralizando o texto cada vez mais, é curioso. Então, pensando no que você falou, né, a gente pode pensar que esse momento de transição, digamos assim, de uma sociedade, né, com valores aristocráticos, né, para certos padrões burgueses de decoro, né, que vão se consolidando mais para o final do século XVIII, né? Então, esse momento de publicação do livro, ali na década de 20 do século XVIII, é um momento que permite uma certa liberdade, né, tem uma certa elasticidade ali, que depois vai se enrijecer novamente no século XVIII, no final do século XVIII e do século XIX, né, com a consolidação de padrões burgueses mais rígidos de moralidade, né? A gente pode acompanhar isso nas reedições da obra na medida em que eles vão moralizando o texto, né? Então, então, essa transição, na verdade, obviamente, ela não é linear, né? Inclusive, é uma espécie de retrocesso do nosso ponto de vista, né, que é interessante. Enfim. A minha questão foi suscitada pela fala do João, mas ela vai se estender também para a Juliana. Também queria ouvir a Juliana sobre isso. Eu tomei nota da citação que você faz desse historiador, que eu não conheço ainda, eu vou procurar, Liu Ti, né? E ele faz essa proposição no trecho que você cita, né, pensar o iluminismo como esse palco plural dos debates e das interrogações suscitadas pelo abalo das sociedades tradicionais, né? E aí eu me pergunto assim, se não seria interessante, até seguindo essa pista, trazer para a discussão a questão do público, que está tão abandonada, eu acho. E essa questão entre nós parece muito assim, é como se fosse uma propriedade do Habermas, né? E como, enfim, tem muitos problemas que a fortuna crítica daquela obra clássica já levantou, é como se então está resolvido, mas só que a gente perde tanta coisa com isso, e tem 1000 outros canais para abordar a questão do público, né? Para falar de outros 2 pesos pesados, né? O próprio Koselleck, o Auerbach também,
né, e do Habermas para cá, inclusive suscitado pela crítica do Habermas, não é? Essa questão floresceu, mas eu não entendo por que no nosso meio isso é tão desconsiderado, né? Na sua fala, eu acho que tem, quer dizer, eu queria que você falasse mais também sobre esse historiador, porque parece que ele tá, essa expressão é exata, né, nesse sentido, né, um palco plural, né? Inclusive nada tem a ver com a versão do Habermas, parece, né, por esse trechinho, né? Também inspirador. Mas, para Juliano, acho que essa questão também pode ser inspiradora, né? Porque, digamos assim, eu suponho que Michelet, até sempre que eu a vejo falar, eu entendo cada vez melhor por que você se dedica tanto a esse autor, ele é apaixonante mesmo. Mas ele não está se dirigindo a nenhuma academia, né, com essa história. Ele não está dirigindo a seus pares na academia, ele está se dirigindo a um palco plural, né, que não é redutível sequer à nação, né, porque alguém poderia dizer a nação é a quem ele se dirige, não é uma academia, mas é mais do que isso, né? Mesmo que ele próprio esteja pensando, em primeiro lugar, na nação, é muito mais do que isso. É um palco plural que, enfim, irredutível a identidades, né? Essa questão é super atual, né? Então eu queria ver a reação de vocês sobre isso. Não sei se você vai se lembrar do ano passado, enfim, onde você estava discutindo a ressurreição, que tinha a imagem do Pai, né? Então você desacralizava a ressurreição e tinha uma citação do livro e o Pai. E agora, na hora que eu li a citação que você pôs, brincar de ser mãe, né? Eu queria, enfim, né, se você conseguir, puder, que você relacionasse a relação, que eu sei que para você é importante, né, o conceito de representação com a noção de fecundidade. E, João e Emílio, né, que foi esse negócio do monstro libertino aí, fiquei pensando muito na figura do feminino que já tinha aparecido na fala do Natália e do Nabil. Então, não sei elaborar isso, mas queria, enfim, chamar a atenção. É isso. Gente, obrigado pelas apresentações. Lamento não ter vindo nos dias anteriores, mas foi impossível, perdão. Juliana, eu primeiro adoro te ouvir falar, assim, porque eu estava comentando com o Sérgio agora há pouco, qualquer coisa que a gente lê de Michelet, imediatamente dá vontade de ler mais, não é? E eu não consigo achar esse tempo, então eu preciso recorrer assim, aos seus textos e suas apresentações. Mas o que me chamou a atenção, para além da metáfora da criança, foi o primeiro trecho que você mostrou e que eu anotei assim, com muito cuidado, porque eu achei interessante como é que o problema que ele trata ali me interessa em especial, né? Ele diz: o escritor ocupado em aumentar os efeitos quase sempre adora surpreender seu leitor. No sentido inverso, o historiador tem por missão principal explicar o que parece milagroso, devolvê-lo à natureza. Então, nos termos de Michelet, a produção da surpresa na narrativa ficcional, a eliminação da surpresa na narrativa historiográfica. Obviamente, ele está ao lado da segunda opção, mas o que me chama a atenção é uma espécie de exorcismo da contingência nesse trecho. Da parte do ficcional, porque a própria contingência ela é ilusória, ela é uma criação do próprio artista. Ao passo que a tarefa do historiador é desmistificar, desencantar essa mesma experiência do contingente na história. E a minha pergunta seria, isso advém também da ligação dele com a filosofia de Vico? Essa recusa da contingência? Então, eu teria uma questão para o João também, mas em respeito ao horário, prefiro deixar. Bom, obrigado, gente, pelas perguntas, todas muito interessantes. Sérgio Alcides. A questão do público, né? Certamente, enfim, uma questão central ali, né? no século XVIII, né? Você chamou a atenção, né? O texto
clássico do Habermas, do Koselleck, que são contemporâneos, né? Enfim, e tem visões até certo ponto, né, coincidentes, né? Depois vão para caminhos diferentes, né? Houve ali, né, nos anos 80, né, do século XX, muitos trabalhos sobre isso, né, a maioria dos quais trabalhos empíricos, né, na historiografia sobre o público no século XVIII, né, opinião pública e etc., né, enfim, e sempre enfatiza um pouco essa dimensão do aumento do letramento, do aumento do público leitor, né, o papel do romance nessa expansão do público feminino em particular, né, numa certa democratização da leitura, né, do papel que isso teve na modelagem do gênero, né, e vice-versa, né. Estou me lembrando aqui do livro mais recente da Lynn Hunt, né, sobre os direitos humanos, né, quanto que o romance, né, teria tido um papel importante, né, na disseminação de uma certa sensibilidade democrática ali, né, na medida em que figurava pessoas, né, da gente humilde, da gente baixa, né, e que os leitores das classes, né, desfavorecidas liam aquilo e né, aprendiam a se reconhecer nesse outro e tal, né. Enfim, há uma discussão imensa aí sobre isso, né, mas eu fico pensando um pouco no que eu respondi agora para o Emílio em relação às reedições da obra, né, que eu acho que são uma maneira um pouco de pensar essa questão do público, né. São muitas reedições, né, eu acho que, enfim, eu não fiz esse trabalho de cotejá-las todas, né, mas, enfim, tem o trabalho do John Mullen, né, que faz um pouco isso, né, e chama atenção para essas discrepâncias, né, à medida em que as reedições vão caminhando no sentido de uma moralização mais, de moralizar o texto, né, de enfatizar essa dimensão da penitência, né, e da punição exemplar, né, expandem o fim, né, narram a morte dela, né, a partir de uma outra pessoa, né, uma punição terrível, né, uma doença catastrófica, a perda da fortuna, coisas terríveis, prisão, coisas terríveis, né. Então, isso pode ser uma medida de tentar se aproximar do problema do público, né, pelas reedições, né. Eu acho que seria um caminho interessante. Não vou me estender muito. Bom, a Aline colocou a questão do feminino, né, da figura do feminino aí. Enfim, tem várias coisas, né. Tem esse fato de ser uma protagonista feminina, né? Claro que é um ventriloquismo, né? É um homem escrevendo como se fosse uma mulher, né? Mas que é algo interessante também, né? E o Defoe era bom nisso, né? Mal Flanders, né? Roxana, né? E tem a questão do público feminino, né? Os historiadores, né, chamam a atenção para que o público dos romances nesse período seria majoritariamente feminino. E eu fico imaginando aquelas mocinhas protestantes ali no século XVIII, lendo essa narrativa, né, escandalosa ali, né? Enfim, tem cenas de sexo explícito, tem até homenagem a Troyes no livro, né? Então eu fico imaginando essas mocinhas lendo ali, de impacto que teria causado, né? Mas enfim, o modelo, né, é da mulher. Modelos da tradição cristã e etc., né? Agora, foi isso, né? Pessoal, ele não gosta de mim, é porque eu acho que eu estou gritando no ouvido dele.
Eu vou tentar amarrar tanto quanto possível, até para ser rápido e tudo, mas né, o bom desse tipo de evento é que as perguntas continuam, né, na cabeça da gente, pelo menos, então agradeço muito, porque aqui está potencialmente novos textos, e a gente tem o depois também, né? E essa noite a gente vai poder beber direito. Bom, evidentemente, inclusive quando eu vi esse negócio de história pública voltando ao debate, vi algumas chamadas de revista, de historiografia e tudo, fiquei pensando, obviamente, Michelet está fazendo uma história pública num sentido muito radical. Ele não escreve para os seus pares, ele não escreve para a academia. Eu acho que parte dessa estratégia representacional de uma história fraturada, que não se encerra no livro, numa história que acena para fora, numa história que interpela, tem outras características estilísticas, é sempre dialógico, ele sempre está chamando o leitor, seja para chamar de burro, seja para chamar de presta atenção, vem cá seguir, chamando a memória do leitor. Aqui eu estou falando de tal coisa assim, mas não vou te explicar o que é, não, porque eu tenho mais o que fazer, e vamos rápido. Esse fora do livro, tá? Bom, eu poderia, nunca fiz isso ainda, mas explorar, né, a dimensão oratória, porque é um discurso. É quase como se ele tentasse fazer dos livros, né, uma espécie de púlpito ou uma ágora aonde ele pudesse estar falando com todos os outros. E, sim, a dimensão nacional no Michelet é sempre muito acusado naquele pacote, né, de fazer uma história nacional, 17 tomos, de um negócio chamado História da França. Nenhum tomo é só sobre a França. Nenhum tomo. Não existe França sem o outro. Não existe. Na cabeça dele, não existe. Então, cada história, né, enfim, a própria França, o conceito de França, né, quando ele vai explicar o que é a França, os primeiros tomos, formação da França, o que é? Basicamente, e aí ele vai dizer, talvez a Revolução Francesa tenha acontecido aqui por causa disso, é porque a gente é a mistura de todos os povos. E tomara que a gente continue se misturando, tem que misturar tudo, né? Então, assim, a ideia do Renan de nação é muito estranha à ideia de nação micheletiana, mais próxima do conceito viconiano, sem sombra de dúvida, do que desse conceito identitário que aparece articulado no que é a nação do Renan, enquanto Michelet estava vivo. Então, é uma história pública, e eu acho que essa estratégia de fratura representacional ou fratura narrativa que ele adota é parte desse projeto, né? É um discurso que chama, que é um discurso que prevê o debate, prevê a objeção, né? É um discurso provocativo o tempo inteiro, extremamente alusivo, provocativo, fraturado, né, que nunca se constitui como toda a história está aqui, porque a história não está aqui. Isso aqui é um texto que lembra que a história está lá na rua. Vai lá conversar. Na história da Revolução Francesa tem uma passagem que eu amo, em que ele vai dizer para os jovens historiadores, vou ensinar um negócio que talvez seja importante. Vocês querem entender o que é a Revolução Francesa? Eu estudei os documentos. Eu estudei os textos biográficos, eu estudei tudo. Mas vocês querem saber o que é a Revolução Francesa? Vocês fazem o favor de ir lá na rua, ir atrás daquele carroceiro que está passando ali, ó. Ou então, se vocês não pararem um carroceiro, vão lá traduzindo e adaptando, tá? Vai lá no boteco, lá na saída da cidade, e começa a conversar com os caras e pergunta. Começa perguntando sobre a carestia, depois você pergunta sobre o tempo. Da chuva, está chovendo, não está chovendo? Na sequência, você pergunta sobre o tempo atual, depois o tempo do imperador, depois o tempo... É claro, nesse caso, tinha uma proximidade cronológica que facultava isso ser possível. E aí ele vai dizer, aí está o que foi a Revolução. Não é no que nós, historiadores, ficamos inventando de hipótese. O sentido da Revolução está no que você vai aprender lá, e não aqui.
tá? Enfim, e isso tudo tem a ver. Então, a fecundidade da historiografia micheletiana seria excitar ou provocar história lá, tá? E isso tem a ver com uma dimensão muito forte do Michelet, que é super importante, para tentar fechar aqui com a pergunta do outro Sérgio. Estou sendo muito rápida. Sim, o exorcismo da contingência tem a ver com o Vico, ou com a interpretação que o Michelet faz do Vico, e o Vico que o Michelet lê é um Vico atravessado, ele próprio diz, ele sabe disso, pela experiência da Revolução Francesa, do jeito que o Michelet entende. E está, antes de tudo, associado a uma dimensão dessa concepção do que é a experiência dos homens no tempo, que é a ideia de que a história se move em função da liberdade, ou pelo princípio da liberdade, e que ela se move por essa liberdade entendida como essa, enfim, o núcleo de sentido é esse, o homem se fazendo, o nível reflexivo seria a autoconsciência, né, disso, e isso implica uma abertura no limite para, eu vou dizer, para fora da história, para fora do livro e para a ação política. Tá? Assim como Michelet vai dizer, esse livro fez seu pai sobre a sua própria historiografia, né? Não fui eu que fiz essa historiografia, essa historiografia me fez. O Vico, né? Eu nasci de Vico, essa proposição tortuosa, né? Ele tem uma outra que eu acho que encerra muito bem isso, talvez, ou um aspecto, esse aspecto que eu estou tentando puxar da política, da dimensão política, que é dizer, não, essa história não é imparcial, ela não julga igualmente as coisas, ela sabe muito bem onde está o bem e onde está o mal. E a história da pura contingência, da minúcia, do microscópio, essa história altamente erudita, ele vai, inclusive, acusar contemporâneos dele, dizendo isso é uma ótima maneira de suspender o juízo e fazer uma história neutra, que, na realidade, só se converte em grande monumento na cabeça dele, se encerra em si mesma, se converte numa espécie de sentido interno em si mesmo e não produz efeito lá, na rua. Então, essa é a dimensão política. Bom, obrigado, Juliana, obrigado, João, pelas apresentações. A minha pergunta, ela se formula a partir, sobretudo, do João. Ela tem um tom um pouco provocativo, João, mas vamos considerar, sobretudo, que você tinha falado desse esboço, né, que você está começando a construir, e pegando, sobretudo, essa citação final ali, né, desse iluminismo pensado como um processo de abertura, né, para o questionamento dessas sociedades tradicionais. A sua apresentação, né, ela é muito rica e heterogênea do iluminismo, mas eu queria te provocar no sentido de se você tem considerado uma perspectiva de um iluminismo não sumariamente europeia como a que você colocou para a gente. Estou pensando em Susan Buckmore, né, Hegel e o Haiti, e no Paul Gilroy também o Atlântico Negro, onde esses dois autores ali tentam formular, digamos, um iluminismo a contrapelo, no sentido de ter sido, no caso do Haiti, esse postulado, né, predecessor do que seria a Revolução Francesa e posteriormente cooptado pelo próprio iluminismo francês. Assim como o Gilroy também vai propor ali uma espécie de iluminismo negro, no sentido de ter sido essa dissidência, sobretudo marítima, né, desses marinheiros dissidentes ali da Marinha Britânica, que fazem com que esse pensamento libertário consiga um traslado transatlântico
Atlântico ali, né? Então, a pergunta seria se você tem interesse por pensar essa alternativa a um iluminismo sumariamente europeu, assim também considerando a questão do romance. Vamos colocar também essa questão. Esse romance ele vai ter esse aspecto desse presente inacabado, como você tinha colocado em termos bakhtinianos, né? E com isso conseguindo dar materialidade a um realismo, só que se a gente pensa num ângulo invertido desse romance, estou pensando no caso colonial hispano-americano, onde ele se torna, por déspotas esclarecidos, né, um gênero interditado. Então, digamos que esse realismo também ele ficaria contundentemente formulado no romance do século XVIII e XIX ali, também mais uma vez nesse palco, né, europeu, uma vez que no continente hispano-americano, sobretudo no México ali, como esse polo irradiador desse debate intelectualista ali, né, dos polígrafos daquele momento, ele vai ser interditado, né? Então, talvez seja menos uma provocação e sim uma pergunta se você se planeja para considerar essas questões, dado que esse iluminismo, em contexto hispano-americano, ele não vai ser exatamente um iluminismo kantiano, como você tinha colocado ali, né, no sentido de ser uma autodeterminação, né, de um humanismo pela via da razão. De todo modo, eu agradeço muito e acho muito relevante esse vínculo que você colocou do iluminismo com essa perspectiva do romance europeu, como você tem formulado na sua apresentação. Rapidamente também, tem a ver com a pergunta do Davis sobre os limites do iluminismo também. Muito rapidamente, enquanto você falava, João, você citou a definição do Foucault, né, que fala do iluminismo não como uma doutrina, mas como uma atitude, e depois na citação que o Sérgio recuperou também, né, a ideia do palco de debates, e eu pensava na relação entre essas definições e os trechos do romance que você comentou aqui, se haveria aí uma tensão que apontaria para a identificação de um limite para a interrogação, ou para o direito à interrogação, como você lia o romance como cautelar, né? Então, se o que o romance demonstraria seria uma fronteira para essa possibilidade de questionamento, né? Mas daí, quando você começou a responder ao Emílio, isso fica ainda mais complicado, pelo que eu entendi, porque você não parece convencido, né, pela punição ao final do romance, né, que seria algo acrescentado de maneira meio apressada, né, sendo que o que parece mais convincente no romance é tudo que vem antes. Então é como se houvesse algo de artificial, uma obrigação, né, de, no final, acrescentar, né, a punição, sendo que tem algo no romance de mais verdadeiro, digamos, né, que não tem a ver com essa punição no final. Ótimas colocações, gente. Muito obrigado. Começar aqui pelo Davidson, né? Sem dúvida, Davidson. Acho que justamente, né, como eu chamei a atenção, o iluminismo, ao mesmo tempo em que ele, num sentido mais estrito, né, é um fenômeno, né, vinculado à história europeia ali, né, dos séculos XVII, XVIII, né, e XIX, né, mas, sem dúvida, ele não se restringe a essas fronteiras cronológicas, né, e eu acho que é isso que a historiografia mais recente tem mostrado, justamente, né, explorando, né, essas outras possibilidades, né, o iluminismo colonial, o iluminismo na Ásia, o iluminismo na África, né, enfim, você citou alguns autores, né? Enfim, o Paul Gilroy, né? Poderia pensar no Caniçares Esqueira também, né? Que fala do iluminismo colonial também, chamando a atenção, né, para esse diálogo entre Europa e Novo Mundo, né? E como é que essas coisas são ressignificadas, né? E, enfim, reelaboradas, né, nesses outros contextos, né? Então, todo o movimento da historiografia mais recente, né, e que caminha nesse sentido de uma pluralização dessa imagem,
né, do iluminismo como alguma coisa muito coesa, monolítica até, e centrada na história europeia, eu acho que foi completamente, né, desfeita recentemente, né? Mesmo o iluminismo europeu não é um iluminismo mais estritamente kantiano, né? Pelo contrário, você tem variações, né, enormes, né? Então, sem dúvida, eu acho que isso é muito pertinente, né? Agora, eu conheço pouco, né, por especialização, né, eu conheço pouco, né, desse contexto colonial, mais especificamente da história do romance no contexto colonial, né? Aí eu gostaria de te ouvir mais do que eu poderia falar, né? Mas certamente me interessa, sem dúvida, né? Não sei se te respondi, mas, enfim, o que me veio à cabeça, né? Marcos, então, os limites do iluminismo, né, os limites da interrogação. Não sei se ficou claro para mim, assim, né, mas certamente eu acho que eu estou falando, né, que eu estou pensando o iluminismo menos como uma doutrina específica, né, porque a forma de tratar mais habitual era você pegar certos conteúdos doutrinários e sinedocicamente transformar aquilo no iluminismo, né? O iluminismo é, né, a razão instrumental, né? O iluminismo é a racionalidade empírico-matemática, o iluminismo é, né, a democracia, enfim, outras coisas, né? Eu acho que esse novo contexto historiográfico abre justamente a possibilidade de pensar outras formas de iluminismo, né? Mas, né, o que eu acho interessante é justamente essa abertura de colocar ele mais como uma forma de problematizar, de questionar, né? E que também não se restringe ao século XVIII, né? O Foucault chama atenção para isso, né? Quando ele fala, bom, o iluminismo é o momento inaugural dessa atitude da modernidade, né? Desse ethos de questionamento da atualidade, né? Aí, quando ele vai definir, ele vai para o Baudelaire, né? Eu acho que, enfim, sintomaticamente, né, ele está dizendo, o iluminismo não se restringe àquilo que foi colocado ali no século XVIII, né? A gente ficar preso àquelas respostas específicas é uma limitação, né, que não é necessária, né? Se a gente pensa ele como um ethos, né, a gente pode, de certa forma, se emancipar desses limites. O que é importante é a crítica, né? Então, acho que sim, sem dúvida, a crítica, né, do século XVIII. E aí eu não estou pensando tanto no que o Defoe está interessado em fazer, seja lá o que ele estivesse interessado em fazer, né, mas no romance como essa forma que abre outras possibilidades, né, a partir de uma problematização do presente, né? O importante seria essa problematização. E o interessante da forma romanesca, da contribuição da forma romanesca, seria justamente de manter, de abrir outras possibilidades, né? Não sei se também se eu respondo, mas acho que é isso que eu teria a dizer.